Olá, Marcelo. Olá, companheirada do M Coeso. Um agradecimento aos amigos e militantes que se fazem presente aqui nessa sala. É sempre importante nós resgatarmos um pouco da história, e essa história ela se faz presente e é ativa a partir do momento que a gente é concebido, ainda na gênese do útero feminino, e de lá para cá você é jogado no mundo, tá? E esse mundo nos obriga a fazer escolhas. E essas escolhas fazem aquilo que nós somos. Então, todos aqui nessa sala têm uma trajetória de vida e uma trajetória que acaba nos instruindo, nos levando a formar coletivos, a exemplo desse que foi formado nos anos de 90 e que, de alguma forma, vem tentando contribuir no movimento social, no movimento de trabalhadores, no movimento também de cultura, e, sobretudo, fazendo um resgate daquilo ou dos sonhos que nós sempre temos como meta atingir. E é importante termos aqui o professor Lelito, o professor João Paulo, né? E, por tabela, Marcelo, que também é parte fundamental desse movimento, foi e continua. Os amigos João Paulo Rocha, não é? A nossa musicista, né, Camila, e Dona Inácia, essa militante que, no alto da sua experiência, tem nos ensinado que, de fato, é possível se fazer a militância independente da vida, independente da idade, independente do momento. Então, portanto, essa primeira saudação, Marcelo, que eu gostaria de fazer aos amigos, e aí eu vou propor que a gente passe, né, a bola ou para o João ou para o Lelito, e, à medida que a conversa for fluindo, a gente vai complementando. Seria bom que Lelito fizesse esse resgate. Boa tarde. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer, mais uma vez, a gente estar se encontrando, né? Mesmo que seja à distância, né? Por conta dessa pandemia, a gente tem que adotar novas alternativas de comunicação para conseguir, para não ficarmos parados, né? Veja bem, ainda essa semana eu estava lembrando,
Se de vez em quando eu às vezes estou caminhando assim, lembro, eu começo a lembrar de movimento estudantil, movimento político, e estava lembrando do nosso processo de formação do coletivo, né? Eu me lembro na eleição do DCE, a primeira eleição do DCE, a gente saiu com o logo iniciativo coletivo, né? A gente infernizou o pessoal, os nossos companheiros do outro movimento também, que é ligado a outro partido próximo a nós, que era o pessoal da JS. A gente infernizava a turma, mas lembrando que foi um momento muito bom, que a gente começou, quer dizer, no momento que a universidade, a UESB passava por uma situação complicada do ponto de vista político, e foi possível a gente conseguir exatamente naquela turbulência, foi possível a gente construir o Diretório Central dos Estudantes, né? A partir de algumas discussões, e interessante que quando se falou criar o DCE, a pessoa que começou a puxar a discussão para criar o DCE já chegou se propondo, inclusive, como possível presidente, e no final do processo, um rapaz não acabou nem participando, deu início parece que o nome dele parece que era Joselito, que deu início, era uma geografia, que começou a cutucar a turma para formar o DCE, né? Ele acabou não participando do processo, mas sem a participação dele, talvez tivesse retardado o processo, né? Mas teve a sua importância, mesmo não participando, até por conta de outras atribuições que ele tinha, mas teve a sua contribuição, né? Mas foi um momento muito rico na universidade que a gente começou a discutir política, né? Começou por discutir política, discutir universidade e discutir o nosso papel dentro da universidade, né? Que até aquele momento não tinha. E a universidade também tinha uma reitoria que é também do campo da esquerda, e que foi possível também a gente fazer esse diálogo também com a universidade, né? Divergindo em alguns momentos, mas foi possível a gente construir algo novo. O grupo coletivo começou com articulação não apenas no campus de Gi Vitória da Conquista, mas no campus de Jiquié, Itapetinga, a gente tentou, mas Itapetinga tinha uma dificuldade muito grande com Itapetinga, né? Para a gente conseguir trazer o pessoal naquela época de zootecnia, a gente tinha dificuldade de trazer o pessoal para o movimento, né? Mas uma coisa interessante foi as estratégias que a gente começou a utilizar para exatamente levar à frente o nosso propósito de ter um movimento estudantil dentro da universidade com capacidade de fazer uma discussão sobre a universidade, sobre o seu papel e sobre o nosso papel político. E aí, onde a gente tem um aprendizado mesmo de fortalecer o TCS, e aí o movimento coletivo, ele começou uma coisa interessante, que a gente começou dentro do movimento formando a universidade, a gente conseguiu uma hegemonia, ganhamos quase todos os centros acadêmicos, né? O menino aqui que eu perto o menino do PCdoB, e disse, rapaz, quando a gente estava ativo, você não ganhava uma, a gente ganhava todas, entendeu? E foi um momento bom, porque a gente começou a ver pessoas que estavam dentro da universidade, colegas estudantes, que tanto em Jiqué como em Conquista, que não estavam envolvidos com o movimento estudantil e que às vezes tinham fazer e de forma amigável, pessoas que vinham, a gente acabava, não formava apenas pessoas para ocupar postos nos centros acadêmicos, mas a gente tinha uma coisa, a questão da construção da amizade, né? A gente conseguiu fazer boas amizades dentro do movimento, né? A turma gostava de estar com a gente. Aqui em Jiquié mesmo, quem tinha a figura aqui, Davino, Otávio, Ângela, Paulo Cobra, pessoal que articulava aqui em Jiquié, e conseguia. Aí eu, na época, estava estudando em Conquista, cursando História, e a gente ficava fazendo essa ponte, né? Então, a gente conseguiu fazer um movimento estudantil de qualidade. A gente conseguiu fazer um movimento de qualidade. A gente, inclusive, quando conseguimos, no processo de construção do DCE, conseguimos fazer aquele grande congresso do DCE, me parece que foi em 94, acho que 94 foi 95, aquele grande congresso, e que, aliás, em 94, que ganhamos o congresso, né? Ganhamos o congresso, as nossas pautas foram aprovadas com maioria, a gente conseguiu botar a maioria no Congresso do DCE, ganhamos o Congresso, a nossa proposta passou, além de termos ganhado o Congresso, depois, no processo de eleição, a gente montou uma estratégia para conseguir trazer gente
política na universidade com a gente, vamos trazer ele para a discussão política. Foi a figura do S de Geografia que a gente conseguiu trazer para a composição. Tivemos uma jogada de mestre que conseguiu trazer Marcelo e do curso de administração, e como é o nome do outro, que foi vice-prefeito. Ricardo, a gente conseguiu trazer as duas figuras, e aí o pessoal de administração, em peso, a turma votou na chapa da gente, a gente conseguiu ganhar maioria, ter maioria na direção do DCE, né? Mas foi uma construção, até hoje eu coloco como uma das minhas grandes experiências no processo de formação política, né? Porque todo mundo naquela época jovem, eu nem tão jovem, naquela época eu já tinha mais de 30 anos, né? Já tinha mais de 30 anos, mas foi uma das melhores experiências que eu tive em minha vida em termos de participação política. Que a gente discutia, ia para o debate, a gente trazia ideias novas. Só rapidamente, falando aqui em formação política, a gente poderia então dizer que o coletivo Ética Socialista é um espaço de formação política, não só estudantil, mas um espaço de consolidação do pensamento político, notadamente no campo mais progressista ou de esquerda, não é? Importante a gente destacar isso. Aí eu só estou Sim. para a gente seguir por esse caminho também, para a gente trazer aqui, principalmente para quem está chegando agora, né, compreender esse espaço como de grande relevância, né? Não só para a formação, mas também para a militância, perspectiva de militância, não é? É porque, Marcelo, a gente conseguiu, na verdade, a gente conseguiu uma coisa que a gente conseguiu, porque a chamada, dentro da Igreja Católica, por exemplo, nas pastorais da Igreja Católica, isso é chamado e nas comunidades eclesiais de base, que é a chamada formação na ação, né? Então, quando o pessoal fala de formação, não existe formação, você tem apenas a formação teórica para depois ir para a ação, não, a coisa acontece, as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, né? À medida que a gente vai participando, vai se envolvendo, a gente vai ter essa formação. E o movimento coletivo, ele conseguia fazer isso, né? Tinha um exemplo, por exemplo, de uma menina aqui de Jiquié, ela fazia enfermagem, e sempre quando eu vim aqui, como a fulana participa da atividade com a turma, aí se começa a se envolver, olha, Lita, eu não tenho tempo, meu curso tem muito estágio, muita coisa, eu não tenho tempo. Eu falei para essa menina o seguinte, olha, se tu conseguir, no dia que o pessoal tiver uma reunião, precisar colar o cartaz ali no mural, avisando que vai ter reunião, se você puder só colar o cartaz, já está dando uma grande contribuição. Porque a contribuição de cada um dentro das suas possibilidades é que a gente vai fazendo, vai construindo, né? E o resultado da minha saia é assim, eu posso participar. Aí o resultado foi uma coisinha aqui, acolá, pedia, daqui a pouco quando a gente pensou que não, a menina tinha ganhado a eleição para coordenadora do Centro Acadêmico de Enfermagem, né? Grande Vitória da Conquista. Elas e muitas outras, né, figuras que a gente for lembrar o nome aqui, que foi se envolvendo, porque a gente tinha uma metodologia de cativar as pessoas para o envolvimento, né? E uma coisa que é muito importante dentro de qualquer movimento, principalmente o movimento político, é ter essa capacidade de cativar as pessoas, fazer com que aquele espaço seja um espaço não apenas de discussão política, mas que ele se sinta num espaço que ele é respeitado e que ele pode crescer e que pode ajudar outras pessoas a crescer. E no movimento coletivo a gente conseguiu fazer isso, a gente conseguiu avançar nesse sentido, né? Depois que a turma foi saindo da universidade, cada um terminou o seu curso, foi cuidando da sua vida, outros que ficaram, a gente não conseguiu não dar continuidade, né? Porque acabou também a questão da chamada falta de novos quadros, por conta de outras mudanças que ocorrem também, e que às vezes com outros atores foram surgindo e a coisa foi caminhando. Mas essa é a contribuição que eu espero ter ajudado muito. De fato, Lelito, você traz uma contribuição muito importante, não é? E aí, aproveitando assim, então, eu quero passar a bola aqui para João Paulo e para Berger, mas antes disso, eu quero só registrar aqui que também está com a gente aqui o companheiro João Marcelo, né, que também está chegando agora. Berger já deu as boas-vindas para os que já estavam aqui antes, a Calila, Inácia, aí João Marcelo que chegou depois, né, que a gente também quer dar as boas-vindas aqui. João, que está também hoje na UESB, enquanto estudante, está fazendo aí também seu processo de militância do movimento estudantil. Então, vamos lá. João, pode ficar à vontade, João. Beleza. Bom, Lelito, foi até bom Lelito e Berg fazer essa abertura, porque eles falaram do período que eu ainda não tinha chegado na universidade, né? Eu cheguei exatamente um ano depois, já no ano da eleição,
que o companheiro Marcelo venceu a chapa da Novidade, né? Eu cheguei em 95 na UESB, pela minha segunda vez, né? Na verdade, eu tinha entrado na UESB em 89, mas não dei continuidade ao curso, e voltei em 95, né? E 95 é um ano ímpar, porque imediatamente eu me incorporei a esse coletivo. A proposta do coletivo realmente era uma proposta cativante, né? Para além do movimento estudantil, havia uma relação de amizade, de afeto muito grande entre as pessoas que participavam do movimento, que estavam ali naquele movimento, e isso era extremamente enriquecedor, né? E aí nós demos continuidade a essa caminhada nossa, né? Nós fizemos com que a coisa acontecesse na universidade. O coletivo ele é um movimento da UESB, mas a partir de 96, né, ele também vem para dentro do Partido dos Trabalhadores, né? E isso é estimulado pela candidatura de um professor nosso lá de História, professor Carlos Alberto Cacá, né? Candidatura a vereador. E em torno dessa candidatura de Cacá se formou o que foi chamado de, inicialmente, Coletivo Ética Socialista, né? A partir de 1996. Esse coletivo, a primeira formação dele, nós tínhamos Albertina, professora da UESB, tínhamos nesse coletivo Isaías, Elcio Greco, Enoque, Léo, estudante de História, Clecione, Zé Raimundo Fontes. Então, esse coletivo começa nessa linha, né, nessa organização aí para a candidatura de Cacá. Após a eleição, o processo eleitoral, o PT ganhou as eleições de Conquista, foi a primeira vitória eleitoral do PT em Conquista, 1996, com Guilherme Menezes. E aí nós tivemos uma série de problemas internos no partido, né, de organização mesmo do partido, e boa parte desses companheiros saíram do partido, né? E eu fiquei praticamente sozinho no partido, como militante do partido e como militante do coletivo socialista. Marcelo, nesse período, não estava militando, estava militando na igreja, né? Berg estava na causa operária, né? E a gente manteve essa discussão internamente no partido. Até o período em que veio todos os problemas que acarretaram na formação do PSOL, né? Grande parte da militância do PT, mais da esquerda, saiu do Partido dos Trabalhadores, e nós ficamos, e eu fiquei também, e não saí do partido, mas fiquei ali no anonimato, né? Jogando videogame com o André, porque o André ainda era menino na época, tá ali, eu ia jogar FIFA com ele, né? E aí, em 2012, né? Eu vou ser convidado, né, a participar dessa atividade, voltar para o coletivo Ética Socialista. Eu fui procurado por Sonca, né, foi ex-companheiro nosso aqui, hoje está no PSOL. Fui procurado por Fábio Sena e por Maurício Sena, né? E para que a gente lançasse uma candidatura nossa, uma candidatura que tivesse uma perspectiva de esquerda. Inicialmente, a candidatura era de Fábio Sena, mas uma candidatura que não decolou e não decolaria, né, de forma alguma, não teria voto nenhum. E aí nós resolvemos lançar a candidatura de Sonca para vereador. Um dia antes de fechar a inscrição, o companheiro Sonca fala para mim: eu não posso não, que eu não posso sair do trabalho, porque senão eu estou ferrado. Não posso me desligar do trabalho. E aí eu tive de assumir, e eu fui candidato a vereador em 2012. É nessa perspectiva da minha candidatura em 2012 que Marcelo Berg e outros companheiros, como Zé Carlos Mira, né, e Gessonil, se aproxima novamente, e a gente começa a formar esse grupo, né? Esse grupo que hoje é o Movimento Coletivo Ética Socialista.
Lelito trouxe algo muito interessante, que é a questão da amizade, que eu acho que isso é fundamental. Para além da política e das afinidades ideológicas que nós temos, eu, Marcelo, Berges, Zé Carlos Miro, nós tínhamos, naquele momento, nós tínhamos algo que era muito mais sólido, que era uma relação de amizade, de afeto, né? Uma relação que se mantém, né, sólida até hoje. E isso faz com que a gente continue fazendo a militância política. Esse coletivo que vai se reformar em 2012, né, e que a partir de 2013 começa a atuar politicamente, internamente no Partido dos Trabalhadores, ele ganha uma característica muito clara, que é essa característica da gente estar muito perto do outro, muito próximo, e a gente está sempre muito próximo, né? Então, assim, nós temos uma relação para além da relação política, né? E isso é extremamente importante. Eu acho que, eu sempre digo aqui no grupo do Coeso, a gente precisa aprender a fazer política com alegria, com amor, né? A gente não pode tratar a política como se fosse algo chato, carrancudo, algo que não tenha simplesmente o debate, a discussão política. A gente precisa ir além disso, né? Em política, a gente precisa ir além disso, a gente precisa transcender essa perspectiva da política pela política. E a gente conseguiu isso dentro do M-Coeso, né? Hoje nós temos aqui João e Kalila, que foram meus alunos, né? E que sempre me ouviu falar dessa relação política, dessa relação política. Por isso, hoje, eles estão aqui conosco, né? Assim. E a gente precisa mesmo estimular isso. Acho que e esse M-Coeso, ele tem essa característica. A gente, hoje, forma uma tendência do Partido dos Trabalhadores, mas não é somente uma tendência do Partido dos Trabalhadores, um agrupamento regional do Partido dos Trabalhadores. Nós somos um movimento social, né, que atua em várias áreas da sociedade, em vários espaços da sociedade. Nós somos um grupo extremamente diverso, né, porque aqui dentro você vai ter, por exemplo, eu, Marcelo Carlão, que somos da Igreja Católica, né? Você tem Berg, você tem Tadeu, né, Mônica, que são das casas de Candomblé, né? Você tem Luiz Rogério, que é espírita kardecista, Inácia, Gabriel, e Leusa, que estão chegando também, que são espiritualistas. Então, assim, nós temos aqui uma série de pessoas com uma diversidade cultural, uma diversidade política, uma diversidade religiosa muito grande, mas que a gente consegue dialogar de forma muito afetuosa, né? Muito em função dessa relação de afeto, de cuidado que nós temos mesmo um com o outro. E fazer política, na perspectiva do M. Coelho, é exatamente isso, né? Cuidado. A gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa transformar essa sociedade em algo que seja de fato bom. E eu só acredito que a gente possa transformar a sociedade em algo bom se a gente também for um homem novo, se a gente for essa pessoa nova. Não adianta uma pessoa velha tentar criar algo novo. Isso não vai acontecer. Para que esse novo aconteça, é preciso que nós sejamos também pessoas novas. E essa é a nossa perspectiva política hoje. É dessa forma que nós queremos construir a política. Esse coletivo não tem como objetivo atuar, né, somente na perspectiva do Partido dos Trabalhadores. Nós queremos atuar para fora do Partido dos Trabalhadores. A gente precisa chegar aonde as pessoas estão, onde o povo está, conversar com as pessoas. Eu fiz uma citação aqui de Milton Nascimento, mas eu nem estava pensando nisso. Mas todo artista tem que ir onde o povo está, né? E nós somos artistas da política e nós precisamos estar onde está o povo, conversar, dialogar com esse povo. Eu acho que essa é a característica principal desse M. Coelho. Aí eu vou ficando por aqui, aí a gente abre aí para que haja uma interlocução maior com todos que estão aqui na sala. Muito bom, João. Antes de passar aqui para a Berg, para a gente fechar essa rodada de falas, né, históricas, é importante a gente lembrar também que esse coletivo Ética Socialista ele tem uma característica bem peculiar dos movimentos, que é quando a gente se enxerga e se reconhece
como sendo militante sem a pretensão de se locupletar, né, da relação política. Então, nós nunca tivemos, isso fica muito claro nas nossas relações, não só de amizade, como o Lelito destaca e João também resgata aí, mas nós nunca tivemos a pretensão de estar na política em benefício próprio, mas na possibilidade de construir esse mundo novo que João traz aí numa perspectiva cristã, né? Mas também na perspectiva de construção de uma sociedade que seja aquela que a gente compreende como necessária, que tenha as características mais próximas da nossa concepção de mundo. Então, passar para Berg, aí você já também vai fazendo aí suas contribuições nesse sentido. Fique à vontade, companheiro. Joilson Berger, tá por aqui? Será que caiu? Se não caiu, não tá. Oi, não. Vamos lá, Berger. É importante estar atento às palavras do professor Lelito e do professor João, porque dá exatamente, Marcelo e demais companheiros, o tamanho do desafio que nós temos enfrentado ao longo do tempo. Se a gente voltar a 30 anos atrás, que é justamente, né, o período dessa rede, dessa grande rede chamada de coletivo, ela tem contribuído enormemente para todos nós. Tá? É interessante que nós iremos precisar, Marcelo, em algum momento, fazer um recorte, né, de memória com a presença de todos aqueles que foram fundamentais para que esse movimento não se perdesse no tempo, né? E é importante quando você, Marcelo, fez a provocação em relação à formação, não é, permanente desse coletivo. E é curioso, né, que por nós não temos uma direção centralizadora nessa rede, e aí é uma grande rede, isso faz com que a gente, ora se afaste, ora se aproxime, ora entre em crise, mas sem perder a perspectiva do afeto. E aí o afeto é uma palavra importantíssima para esse movimento. E é curioso, né? Eu descobri o afeto justamente na filosofia. Tá? E aí, nesse particular, com muito respeito aos meus colegas historiadores, o João Paulo e o Lelito, a filosofia, né, tem me ajudado bem mais do que a história para compreender para onde vai o significado desse afeto. Tá? Na história, nós até que discutimos o afeto, é curioso, né? Nós discutimos o afeto em particularidades do Gramsci, tá? E muito mais presente na ideia do Marx, tá? Que a despeito de fazer a defesa da revolução, que nós compreendemos como fundamental para a gente quebrar as amarras dessa barbárie, mas a revolução que o Marx traz, e aí o Gramsci consegue ampliar no sentido de dizer que o homem é a grande estrutura, né, que tem que fazer a sua revolução primeiro interior, para depois você se arvorar a fazer a revolução para o outro. Então, é um movimento extremamente sedutor e afetivo. Então, veja, você falar de coletivo, e aí o Marcelo até me fizeram uma provocação há pouco, né, na nossa rede privada, a gente estava dialogando um pouco isso, né? Então, quando você pega aquela logomarca do coletivo, que era uma flor, né, Marcelo? Com vários tópicos, educação, tecnologia, quer dizer, educação, tecnologia, política, ou seja, a gente vislumbrava que naquele momento dava para se fazer um debate sobre modernidade. Tem como colocar ela aqui na tela, Marcelo? Então, beleza. Então, veja, então essa formação, e aí o professor Lelito diz disso, o João também, exatamente, né? Então, veja, isso aí, professor Lelito, foi a grande
sacada que nós tivemos naquele momento. E é curioso, né? E isso voltou para os tempos atuais, exigindo mais leitura, exigindo mais pedagogia, exigindo mais militância política, exigindo que a gente volte aos clássicos, atualizando esse movimento. Então, me parece que essa grande sacada que o coletivo faz, e aí o coletivo ele vai ser obrigado, inclusive, a se descolar de um partido político. Muito embora a gente perceba que tem uma ligação muito forte, né, desse coletivo, eu não falo do coletivo, mas de alguns dos seus militantes, tá, com o Partido, né, dos Trabalhadores, mas na origem desse negócio, ele não começa por um partido. Quer dizer, ele começa lá atrás, e aí o professor Lelito, ele faz esse resgate, e João traz, que é a presença física de outros movimentos, e que nós conseguimos, com base nessa militância toda, fazer essa grande confluência para isso aqui. Olha como é bacana a gente ter aqui João Paulo Rocha, a gente ter Dona Inácia, a gente ter Calila, e nós temos aí várias e várias pessoas, tá, dentro desse coletivo. E aí é uma provocação que a gente faz, inclusive, ao Lelito, né, de vir para um desses grupos para se fazer esse debate. A gente precisa trazer esses companheiros para, de alguma forma, atualizar esse debate conosco. Veja bem, tem hora, e aí eu vou ser muito claro, que eu só queria falar de música nesse coletivo. Tem momentos que eu queria apenas dar um bom dia para esse coletivo. Poxa, mas é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que você não pode ficar apenas no bom dia. E olha como a gente, nós, Lelito, estamos escrevendo tanto que a gente não está dando conta para onde vai tanto escrito dentro desse coletivo. Tá? Então, veja, Marcelo, para fechar, eu acredito que esse movimento, ele somou até agora, mas ele tem uma outra perspectiva, ou outras perspectivas, tá? Para justamente incorporar novos atores, né? E entrar em uma rede opinativa, não é? Eu acho que a gente não pode apenas ficar falando do PT. O PT é a grande escola que nos forjou, tá? Mas, para além do PT, nós temos problemas sérios com conhecimento, né? Nós temos aqui pessoas que estão se qualificando. Nós precisamos dialogar com esses meninos e meninas no campo do conhecimento que eles escolheram. E o coletivo, ele se propõe a isso, a ouvir. E isso tem a ver com afeto, não é? Ao mesmo tempo em que eu falo de afeto, mas eu também percebo que não vai ser afeto o tempo inteiro. Mas se não tiver afeto, esse coletivo jamais existiria. Tá? Então, portanto, eu agradeço muito aos companheiros terem contribuído para esse momento que eu, particularmente, tenho chegado nos últimos 5, 6 anos, né? E mais, né? Ver que essa rede, e tudo é rede, ela não vai caminhar se não houver uma confluência de pensamentos para que a gente consiga fazer a revolução, toda ela. Muito bom, Berg. Muito bom, professor Joailson Berger. Muito importante e oportuna a sua colocação aí. Aí eu vou retomar. Ô Marcelo. Ô, Marcelo. Pois não, Lelito, pode falar, querido. Não, eu lembrei aqui agora que era para ter falado no início. Nós também tentamos contato, acho que o Berg pediu para tentar contato com o Otávio, mas parece que não conseguiu, com o Pedro Otávio também, a gente para chamar para essa discussão, mas parece o Otávio, inclusive, ele mandou para mim, comunicou comigo essa semana passada, que ele vai passar por uma situação que a mãe está bem idosa e ele é filho único, né? Então, na correria danada, ele tem que dividir o tempo dele com a mãe e com a família dele, né? E também com o trabalho, né? Trabalha na universidade, me parece na escola estadual aqui também. Então, a correria, ele colocou ali, se em algum momento o pessoal procurar ou achar que eu me ausentei, eu estou passando por essa situação e a gente espera que, na medida do possível, a gente vai tentando
Quando tiver um outro momento com mais tempo, a gente avisa novamente, a gente avisa o Otávio, né? Que aí ele agenda, de repente pode ter também uma participação com a gente, né? Dentro daquilo que for possível. É isso, Lelito. Eu até mandei aqui o convite para Otávio, porque de qualquer maneira a gente é colega na universidade, né? Eu estou lá na UNEB com ele em Ipiaú, mas eu já sabia também, de fato, isso que você coloca é totalmente verdadeiro e pertinente. Ele está com dificuldades porque a mãe idosa e em uma situação um tanto complicada lá de saúde, ele tem sido ali o esteio, né, para esse processo aí com a mãe, tem acompanhado de perto. Eu tenho acompanhado de perto isso, inclusive das dificuldades dele em participar de algumas atividades na própria universidade, em que tese ele nunca deixa de participar, mas sempre coloca essa condição. E quando você se lembra do professor Otávio, eu me lembro também de outros nomes, como o pessoal aí de Jiquié, sempre muito ativo. Você resgatou o nome de Davino, do Paulo Cobra, uma certa enfermeira que você coloca, estudante de enfermagem aí de Jequié, que a gente pode se reportar tranquilamente a vários nomes desse curso de enfermagem da UERJ, que contribuiu muito com a gente. Tinha, Marcelo, o professor. Me lembro de Ariane, Berry. Ariane Josafá foi um dos grandes que contribuíram. Exatamente. Tem também um músico da banda Cangaia de Jegue, o Grilo, né? Acho que ele ali, tu lembra dele, não é? Alex, que é enfermeiro aqui em Vitória da Conquista, no SAMU 92, tá? Então, assim, pessoas, a Ariane, né? A própria companheira do Davino, a Ilana. Então, assim, cara, Ilana, sem número de gentes, eu até, no privado, conversando com o João Paulo, nós lembramos de Roseli, né? Não, de Jocely, Regina, Fábia, quer dizer, Nandão, quer dizer, é uma turma imensa de gente que está aí nesse mundo. Vanusa. E aí, Berg, quando eu coloco essa situação desses nomes, claro que seria injusto a gente nomear especificamente fulano ou cicrano, porque é uma lista imensa, não é? Mas a ideia é exatamente da gente resgatar essa linha de que quanta gente passou por esse espaço formativo que é o M-Coeso, e em última instância a gente poderia falar do movimento estudantil, porque até quem não estava nesse espaço aqui como assento de aglutinação social dentro do escopo do coletivo, que foram ali em algum momento adversários da gente na luta e na disputa pelo espaço, também recebeu essa mesma contribuição formativa, né? Então, quando eu lembro desses nomes, é exatamente para dizer que cada espaço que a gente enfrenta ainda hoje, seja lá no movimento docente, no nosso caso, que a gente lida aí com a luta sindical, você em Brumado, Lelito certamente em Jequié, eu aqui pela Universidade do Estado da Bahia, seja nos espaços do próprio movimento estudantil ainda, tem muita galera aí, muita gente que está com a gente aqui, inclusive nessa reunião, que está na juventude, que milita sempre com a gente, e que o movimento estudantil é um caminho para a formação. E quando a gente tem um espaço como é o Coletivo Ética Socialista, que tem um acúmulo aí, né, brincando aí de 20, 30 anos, é importantíssimo a gente ter essa compreensão de que o quanto que é importante, o quanto foi importante e é importante até hoje, o papel do Coeso, né, o papel desse coletivo nesse espaço. Essa provocação que eu fiz aqui da figurinha, né, da imagem, foi a primeira imagem que foi pensada aí para identificar o coletivo, foi criada pelo companheiro Ricardo Marques, né? Ricardo ali, que teve um papel extraordinário no congresso de fundação que Lelito destacou ainda há pouco, Lelito. E aí você trouxe uma coisa que Ricardo não tinha a discussão política da mesma forma que eu também não tinha o acúmulo para a formulação, mas só pelo momento em que a gente movimentava aquele congresso ali, fazendo os cartazes que a gente colava ali, não existia impressora, não existia a facilidade que a gente tem hoje de imprimir um banner, de fazer um card ali no Canva, nessa tecnologia mais atual que a gente tem, era tudo na mão. Aí o cara pegava uma cartolina em branco, um piloto, e desenhava ali e passava a mensagem, né? Como uma forma de militância, e isso aí a gente foi se engrossando o caldo até chegar onde a gente chegou. É uma história extraordinária de fato.
a gente compreender esse espaço do Coletivo Ética Socialista como um espaço de formação. Aí o João pediu a inscrição aqui, professor João Paulo, e aí eu já vou pedir aí para vocês também, que estão por enquanto aí nos bastidores, se quiser fazer alguma fala, alguma intervenção, ainda que seja no chat, pode ficar à vontade, tirar uma dúvida, alguma coisa assim, que é importante vocês participarem também com a gente. João Paulo, com você, João. Bom, só para fazer um complemento, né? Hoje, assim, estou extremamente feliz porque eu tenho aqui hoje João, né? João Paulo, que foi meu aluno no Orlando Verde, Kalila, que foi minha aluna no Centro Integrado, né? E a importância desse coletivo, né? De estar buscando essa renovação, quer dizer, eu, Lelito, Berg, Marcelo, nós estão completando aí, chegando na casa aí dos 50, meio século de vida. Mas a gente continua trazendo pessoas para esse debate, né? A gente vê que está havendo uma renovação. Claro que lenta, mas esse processo político, o processo histórico, ele é um processo lento mesmo. A gente nunca consegue trazer muita gente para o processo de formação, né? Mas nós continuamos fazendo esse trabalho 30 anos depois, né? De estar formando, de estar trazendo pessoas para esse debate, de estar construindo uma perspectiva de continuidade dessa luta que a gente começou lá atrás, né? E isso é extremamente importante, né? Nesse momento, por exemplo, nós temos o Inácio aqui, que já vem militando há muito tempo, né? Gabriel, que é filho de Inácio, Gabriel já militou lá na juventude do PT com a gente, lá nos anos 90, né? Participou do Congresso com a gente e retornou para essa militância, está de volta nesse processo. Então, nós continuamos produzindo produzindo frutos, né? E isso dá certeza de que essa luta não vai parar, né? Isso dá certeza de que a história ela é de fato dialética e ela vai se reproduzindo, vai trazendo novos atores, né? Para continuar construindo essa luta que nós começamos há 30 anos atrás. Eu acho que isso é extremamente importante para a gente poder estar se motivando a continuar construindo esse processo, né? Pode seguir aí, companheirada. João, Kalila, João Marcelo, Gonçalo, Inácia, quiser falar, fique à vontade. Entendeu? Beleza, João, estamos aqui. Eu não sei se eu estou vendo aqui, mas de fato o Google está avisando a gente que a gente vai encerrar em 5 minutos. Então, vou pedir para vocês fazerem as considerações finais. Se o pessoal quiser se inscrever e falar alguma coisa também, está aberto aí. Então, já encerrando aí, eu passo a bola aí para vocês, Lelito, consideração final, Berg, consideração final, João Paulo, e aí a gente encerra. Lembrando que esse aqui é só um laboratório, né? A intenção nossa é fazer uma série de outros espaços e momentos como esses, para que a gente possa ir jogar nas redes. Fica à vontade aí, Berg. Eu agradeço a vocês por ter comunicado, né, ter me chamado, e espero que esse momento a gente consiga, que seja o ponto inicial para a gente retomar as nossas atividades e seguir em frente, conseguir colaborar na construção daquilo que a gente começou lá adiante e que não termina. Aos quase 58 anos de idade, a gente vê que tem muita coisa para fazer ainda. Valeu. É isso, Lelito. Muito bacana encontrá-los aqui nessa rede, né? A velha guarda, o núcleo duro e também os novos, Kalila, João, Paulo e Inácia e o outro João Marcelo que saiu. Mas é isso, né? Nós estamos sempre reaprendendo. Tá? E nada melhor do que fazer parte de uma rede como essa, e tudo é rede, para, de alguma forma, contribuir na mudança de rumos, contribuir na mudança de postura e também, companheirada, nos melhorar a cada dia. Eu acho que esse é a grande lição. Não é? Se eu consigo ser melhor, né, cada dia, eu vou poder tentar ter a possibilidade de contribuir para que o outro também chegue nesse patamar que a gente tenha conseguido chegar. Um beijo para todos vocês, tá? E certamente no próximo encontro, Marcelo, a gente vai estar junto. Bom,
Eu quero só, assim, minha fala já foi, na verdade, a consideração final, né? Eu quero só agradecer ao pessoal por estar aqui, por a gente ter essa oportunidade, agradecer João, Calila, João Marcelo, Inácia, que veio para contribuir conosco, para participar conosco, e dizer da alegria, né, que é, depois de 30 anos, reencontrar o companheiro Lerito aqui nessa caminhada com a gente, né, e convidá-lo para estar conosco mais vezes, né, nessa nossa caminhada, companheiro. E dizer para todos que, pô, estou extremamente feliz, né, com esse pontapé inicial que a gente começa a dar hoje, ocupando os espaços das redes, né? Um espaço que aí João e Calila conhecem muito aí, que é o espaço das redes sociais, dessa comunicação de massa que a internet vem proporcionando. Falou, João. Aí um beijo para todo mundo, né? Estejam todos muito na paz de Deus aí. Beleza, João. Agradecemos aí a vocês e principalmente aos que ficaram só assistindo, dizer a vocês que vai ter momentos que vocês também vão participar diretamente aqui com a gente, né? Ontem estive aqui com o Gustavo, né, que está aí na juventude do Coletivo Ética Socialista, e já agendei com ele uma conversa sobre cultura para amanhã. Então, agradeço aí Calila, que já se coloca à disposição na próxima. Cabe você aí, Calila, certamente nessa roda de discussão com o Gustavo, com o João Pedro, com o Peu, que é aí companheiro de João Marcelo, amigo, então aí nessa discussão, eu acho que a gente começa a construir dessa maneira. Eu sei que sua vibe aí cultural, da música, vocês têm muito a contribuir, da mesma forma que um momento de espiritualidade com Inácia, com Gabriel, com Neuza, e a gente vai traçando, né, tantas perspectivas e dimensões e possibilidades que a gente tem de atuar nisso que a gente chama de coletivo. Importante dizer que esse é um espaço nosso. Então agradeço a vocês, a gente está colocando o vídeo no YouTube, pedimos também para se colocar lá a inscrição no YouTube e a gente seguir sempre que possível e necessário fazendo a inscrição e, obviamente, disseminando aí, né, multiplicando Divulgar. o acesso e a divulgação desse espaço do YouTube. É isso, agradeço a todos, a quem está nos assistindo pelo YouTube, dizer para vocês que esse é somente o primeiro de uma série de comunicação que a gente vai fazer, enfim, vamos juntos aí nesse processo. Um grande abraço e até a próxima, com certeza estaremos aí seguindo, buscando a possibilidade de construir essa realidade, essa sociedade que a gente quer. Um abraço, senhores, e até a próxima.